Pega a visão do canal do Guerreiro. Esse devocional eu quero trazer um procedimento a qual desencadeia muitas prisões e traz a restauração e a restituição, que é a humildade e a generosidade. Nós vamos ver em Salmo de número 112, versículo 1 e 9, está escrito: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Verso 9: Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O que Deus promete a quem faz tudo na vida com humildade e generosidade: eles serão respeitados. Então a Bíblia diz, conforme eu li para vocês, louvai ao Senhor, Salmo de número 112, verso 1 e 9. Vou dizer duas vezes para você guardar isso no teu coração. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. Então, trazendo à tona, embora não estamos falando de conflito, mas trazendo, como nos devocionais anteriores se falando sobre Neemias, não sobre conflitos, mas sobre humildade e generosidade. Neemias viveu uma vida de generosidade e humildade, e foi respeitado por causa disso. Em Neemias 5 registra o testemunho pessoal de humildade de Neemias. Olha só o que está escrito em Neemias 5, 14 ao 15. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até os anos 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ele tinha uma posição privilegiada no reino de Artaxerxes, mas ele era humilde e generoso. Ou seja, observe que Neemias rejeitou um senso de direito como governador. Embora tivesse direito a certos privilégios, optou por não exigi-los. Ele recusou todas as regalias de seu cargo que os governadores anteriores esperavam. Neemias agiu com humildade e colocou as necessidades do povo à frente das suas. Vocês verem, há paradigmas sobre política e religião. Irmãos, o cristianismo tem que estar em todos os cantos dessa esfera deste mundo. Nós temos que estar envolvidos em tudo, porque Neemias era um governador e ele abriu mão para poder ajudar o povo. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com um coração humilde e generoso, porque ele tinha regalias e abriu mão das regalias para socorrer o povo, coisas que os antecessores não fizeram. Então nós temos que clamar e orar a Deus para que Deus levantem na esfera política do nosso país homens e mulheres direcionados a socorrer o povo, que para isso eles são eleitos. Então nós vemos que, olha só em Neemias 5, 16 e 17. Também eu prossegui na obra desse muro, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens, dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Versículo 18. Ora, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidos. Também se preparavam aves, e de 10 em 10 dias provisão de toda a qualidade de vinha. Todavia, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Ele não se sentia, com todas essas regalias, ele sabia que isso estava sendo tirado do povo, ele não se sentia confortável. E aquilo que era permitido para ele, ele compartilhava. Olha que coisa tremenda. Que Deus possa mudar o cenário da nossa nação, que Deus possa... A Bíblia é algo tremendo, é um ensinamento, ela é pedagógica, ela é política, ela é espiritual.
ela é a história de um rei. Você tem que compreender que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a história de um rei, de um reino justo, que nós possamos trazer. Quando Jesus veio à Terra, ele disse, é chegado o reino dos céus. E nós temos que manifestar ele através das nossas vidas, em posições diante do propósito que Deus tem para a vida de cada um. Então, Neemias não era apenas humilde, ele era hospitaleiro, ele tinha um espírito generoso, ele pagou pessoalmente por muitos custos de uma posição de liderança. Ele até alimentava toda a sua equipe regularmente, pagando tudo sozinho. Então, irmãos, é claro que ser generoso não significa necessariamente que você tenha que alimentar regularmente 150 pessoas, como fez Neemias. Mas Neemias fez o que pôde, com o que Deus lhe dera, para aliviar o fardo dos outros. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. Se você quer ser respeitado, comece com humildade e generosidade. Recuse-se a ter o senso de direito e não seja exigente. Em Cristo você pode optar por abrir mãos de seus próprios direitos para poder servi-lo, enquanto defende o direito dos outros. Então, a Bíblia Sagrada, irmão, é verdadeiramente o manual do ser humano. Então, está introduzida em todas as áreas da nossa vida. Então, irmãos, eu quero te dizer, inclusive na vida política. Por isso que a frase de Charles Spurgeon é tão atual para nós e ecoa nos nossos ouvidos. Ela está perpetuando até os nossos dias. Charles Spurgeon disse, somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, os ladrões continuam no poder e falsos profetas continuam a pregar. É necessário nós agirmos com humildade e generosidade. É necessário que grandes líderes compreendam que a posição que eles são colocados é para servir a nação, de âmbito da esfera política, econômica e também nas igrejas, porque hoje as pessoas estão, por isso que Deus está agindo dessa forma com a nossa nação. Por isso que nós estamos clamando a Deus para que haja uma quebra, não só no meio político, porque infelizmente algumas posturas que estão introduzidas dentro da política estão também no meio religioso. E era o que Jesus combateu também na tua vinda. Creia no Senhor Jesus, entrega os teus caminhos a Ele, e Ele tudo fará, Ele atenderá o desejo do teu coração. Se você tem uma posição privilegiada, seja humilde e generoso, porque nós não vamos levar nada. Nós estamos nessa terra como administradores, não somos donos de nada. Então, aquilo que Deus tem te proporcionado, proporcione alívio para as pessoas que estão ao teu redor. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e quebre esse paradigma, porque aqui Neemias era um governador, tantos outros também que tiveram cargos políticos na Bíblia Sagrada. Se tivesse alguma coisa contra, como Daniel, como José, Deus não colocaria essas pessoas e relataria esses fatos. Então quebre esse paradigma do teu coração. Seja uma pessoa de mente aberta e pare com ensinamentos em que foram inseridos no teu coração para que você não compreendesse a verdadeira libertação que há por trás disso. Bom dia.